A gente recebe agora o Marcelo Nantes, que é gestor de renda variável da Asa Investments, para ouvir, aqui a opinião, inclusive, dele sobre diversos temas importantes. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paula. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, quero entender, repercutir um pouco mais esta proposta, o texto, enfim, apresentado do arcabouço, entender a sua visão. A proposta está muito baseada em cima de receitas e ali não traz muito claramente como essas receitas serão alcançadas, já que a gente sabe que receitas ali são mais variáveis, vamos dizer assim, não fica muito no controle do governo, mas deixa, por um outro lado, uma sinalização importante de que a trajetória desta dívida, aí tem uma tendência não explosiva, vamos dizer, como muitos temiam. Mas queria entender sua opinião sobre o arcabouço apresentado, se você acredita que ele seja sustentável, crível realmente, como o próprio governo tem o chamado? Bom, vamos lá. Eu acho que o mercado tinha uma expectativa desde o início do ano, quando houve aí com a aprovação da PEC no início do ano, o governo deveria propor um novo arcabouço fiscal. Existe uma expectativa muito grande, eles conseguiram manter segredo, digamos assim, desse arcabouço por um bom tempo, e aos poucos agora a gente viu mais detalhes. Eu acho que o lado positivo é que, como você disse, você tirou o cenário, que a gente fala cenário de cauda, onde você poderia ter um crescimento da dívida explosivo para os próximos anos. Então, esse cenário, eu acho que o lado bom, que a maneira como o arcabouço foi desenhado, se diminuiu a possibilidade de você ter um crescimento de dívida muito grande, mas ainda ficou muitas dúvidas em relação ao cálculo do crescimento de despesas, de investimentos e arrecadação, porque pelo que a gente começa a fazer conta, ainda tem muita dúvida para ser tirada, como o Congresso vai aprovar também, a conta ainda não está muito bem estruturada de que o déficit realmente consiga ser zerado em 24 ou 25, precisa de arrecadação. Então, eu acho que o mercado ainda precisa de mais clareza no cálculo desse crescimento de despesa, qual o período que vai ser, porque não ficou muito claro isso, e também na arrecadação. Como você disse, a arrecadação é futuro, a gente não sabe como vai ser o crescimento de atividade para o ano que vem, que tipo de... eles estão falando agora de tirar incentivos fiscais, o que vai ser retirado. Por outro lado, o Congresso já está mandando sinais de que não vai aceitar aumento de arrecadação de alíquotas, Então, eu acho que o mercado está ainda com um certo ceticismo na implementação do arcabouço. A ideia foi boa, mas ainda tem muito dúvidas de como vai ser implementado e se realmente vai conseguir zerar o déficit público aí nos próximos anos. Marcelo, bom dia. Felipe falando aqui. A gente tinha uma expectativa a respeito do arcabouço, e o que muita gente fala é que ter alguma regra é melhor do que não ter nenhuma regra. E até mesmo alguns dados anteriores que a gente viu serem divulgados falavam ali, mostram uma melhora no cenário econômico do Brasil. E muita gente falava o seguinte, a partir da apresentação do arcabouço fiscal, vai ser possível que o Banco Central tenha uma interpretação de melhora da trajetória e possa começar a reduzir já os juros, Não necessariamente nessa reunião de maio, mas a partir da próxima reunião já tem alguma perspectiva de queda de juro. Com a apresentação desse arcabouço, ainda com muitas dúvidas, muitas interrogações a respeito da trajetória da dívida, você acredita que seja possível essa movimentação com os dados que foram apresentados, principalmente de inflação, e com esse arcabouço pensando num controle de gastos? É possível que o Banco Central já tenha algum tipo de movimento, sinalização nessa próxima reunião ou mais para frente? Sim, vamos lá. Eu acho que o Banco Central, o mandato principal do Banco Central é a preocupação com a inflação. Então, eu acho que o principal fator que pode levar o Banco Central a cortar os juros, talvez não na próxima, mas na seguinte reunião, é que realmente os dados de inflação têm vindo um pouco mais, vem favorecendo um corte de juros. Eu acho que isso é o principal dado que a gente já está vendo e que já abre essa possibilidade para esse corte de juros. Na última ata, o Banco Central elencou lá uma série de preocupações, de medidas do governo, principalmente com o déficit fiscal, que
podem causar uma elevação de inflação estrutural de mais longo prazo e que o arcabouço fiscal, de uma certa forma, ele adressa, ele responde a várias preocupações do Banco Central, que também tira um pouco da tensão, né, do aumento de gastos descontrolados, que também favorece uma redução de juros. Então, eu acho que o cenário tem se desenhado, né, tanto no aspecto de inflação, na redução da inflação, tanto no aspecto de controle de despesas, que aumenta a probabilidade do Banco Central ter um corte de juros aí nas próximas reuniões. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente está caminhando para o início aí de um ciclo de corte de juros. Inclusive, Marcelo, eu queria trazer aqui um outro ponto. A gente viu, né, que dentro do texto apresentado, a gente teve ali algumas exceções, algumas não, 13 especificamente, talvez seja, né, proposital o número 13, não sei, enfim, se foi coincidência ou não, ou escolha, né, para a marca do próprio governo, mas a gente teve ali algumas das exceções. Estávamos esperando já, né, já havia sido sinalizado, o Fundeb, parte muito também da saúde, mas tivemos outras que trazem alguns pontos ainda. Também levantam aí alguns pontos mais preocupantes em relação a como devem, né, ser os gastos em relação a essas exceções, né? Eu queria entender, na sua visão, se tem algum setor, né, incluso ali, principalmente eu vi que Minha Casa Minha Vida também não vai, né, entrar ali na questão, né? Então, já pensando mais ali no setor de construção, algum outro setor, na sua visão, pode, de certa forma, até ser beneficiado exatamente já de imediato com esse texto apresentado, lembrando que o texto ainda vai para a Câmara, vai para o Congresso como um todo, pode sofrer alterações, a gente tem que sempre pontuar aqui, né, que não quer dizer que seja exatamente dessa forma que foi entregue que ele será aprovado. Mas na sua visão, o que pode aí, né, quais setores poderiam ser beneficiados? Bom, vamos lá. Eu acho que, falando das exceções, eu acho que não teve grandes surpresas nas exceções, teve sim alguma coisa, porque já era contemplado lá no teto de gasto algumas exceções. Então, o problema não são a existência de exceções, a intenção do governo de usar essas exceções exatamente para aumentar gastos descontroladamente, né? Então, eu acho que você citou que é o Minha Casa Minha Vida, né, que o governo já tem sinalizado isso desde o final do último governo. Eles já haviam mudado as regras, se não me engano, por volta de julho do ano passado, dos critérios de Minha Casa Minha Vida. Então, o final do governo anterior já havia melhorado as condições para o aumento de ofertas de residências por Minha Casa Minha Vida, e esse governo, obviamente, continua esse processo, né? Até a gente está falando agora recentemente, a cidade de São Paulo também lançou um programa. Então, assim, tem a exceção. Eu acho que esse setor vai ser favorecido, sim. Até antes do arcabouço fiscal já tinha essa intenção. Eu acho que um outro que chamou a atenção foi o piso da enfermagem, né, que saiu também como exceção. Esse já havia sido votado no ano passado. O Supremo havia segurado a implementação do teto dos enfermeiros, porque precisava de um funding, né, precisava de recurso, uma fonte de recurso para pagar. Então, esse é um outro setor também que vai ser afetado, positivo ou negativamente. Existia uma expectativa de vir uma isenção fiscal para compensar o aumento de despesas das empresas com o piso da enfermagem. Essa isenção fiscal não veio, então esse setor pode ser afetado também. E eu acho que é isso. Eu acho que esses foram os dois setores que chamaram a atenção agora de manhã. O resto, eu acho que está, como você disse, a gente vai esperar como é que o Congresso vai abordar o arcabouço, a votação, e também a gente tem a reforma tributária logo após o arcabouço. Eu acho que o arcabouço já está, pelo que as indicações que a gente viu ontem, não deve ter grandes mudanças no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado, deve passar relativamente rápido, mas aí tem a reforma tributária. Aí eu acho sim que alguns setores podem ser mais afetados ou não. A gente está tentando entender na fase, exatamente tentando entender o que pode acontecer no passo seguinte ao arcabouço. Ô Marcelo, hoje o dia, né, começou aqui, a gente vê bolsa para baixo, dólar para cima, curva de juro para cima, um cenário ali básico de livro para quando mostra uma aversão ao risco, né? Na sua visão, o que tem disso de cautela com arcabouço, o que tem disso
de cenário internacional, que a gente vê inflação lá na Europa, a gente vê os resultados nos Estados Unidos também, esse clima um pouco mais recessivo. Como que você avalia, né, essa movimentação de hoje em relação a tudo isso que está acontecendo, né? São cenários diferentes, mas que acabam impactando fortemente a movimentação dos ativos aqui no Brasil. Bom, vamos lá. A gente tem visto lá fora aí o S&P nas últimas semanas aí com uma performance boa, inexplicavelmente. Começou aí agora com o earnings season lá, com a divulgação do resultado das empresas, os bancos foram relativamente bem, hoje teve um resultado um pouco piores. Então, a gente está vendo aí resultados mistos vindo dos Estados Unidos. Como vocês mencionaram, o dado de inflação no UK veio bem forte hoje, também pode estar afetando um pouco. A gente teve dados de China essa semana, teoricamente vindo bem fortes, né? Mas a principal consequência da abertura, lembrando que a China reabriu aí do efeito do fechamento do Covid no final do ano passado, então a atividade está voltando. Então eu acho que, como é que isso nos afeta diretamente? Eu acho que a China especificamente existiu eu acho que teve uma interpretação desses dados de China ontem um pouco mais positivo, e hoje a realidade vem, né, que, poxa, os dados de China foram muito mais de consumo, o Brasil é muito mais beneficiado por investimentos, né, a infraestrutura chinesa, então acho que o mercado está reagindo um pouco, saíram dados de produção de Vale também que foram um pouco abaixo das expectativas. Vale é um papel que tem um peso grande no índice, então isso tende a puxar um pouco o índice para baixo. Eu acho que também as expectativas, a gente vai entrar ainda na temporada de resultados no Brasil, mas as expectativas de resultados no Brasil também não estão vindo muito fortes. As indicações que a gente tem com dados de mercado, por exemplo, do varejo, os resultados não devem vir muito bons. Então eu acho que o mercado está começando a olhar o fundamento um pouco, né? Você tem o fundamento e o macro. O fundamento, parece que os resultados não vão vir muito bons das empresas brasileiras, e eu acho que o arcabouço, no fundo, trouxe a realidade para a gente que não existe bala de prata, não vai ser ele que vai resolver o problema, e nem vai ser ele que vai deixar, abrir um cenário muito ruim. Então eu acho que está se vindo olhando a realidade, que não vai ser o arcabouço que vai resolver o problema do Brasil. Então a gente começa a olhar para os fundamentos, né, dos lucros das empresas. Muita notícia hoje falando de atividade de crédito desacelerando também no Brasil. Então o nível de atividade eu acho que é muito mais doméstico hoje do que vindo lá de fora, a performance da Bolsa. Exato, Marcelo, muito bom. Por sinal, eu tenho mais perguntas aqui para você também. Marco Saravalli daqui a pouquinho quer também fazer algumas perguntas para você, mas vou pedir sua atenção em um minutinho, que preciso fazer um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando a BMC News, continue com a gente, né? Estamos aqui falando com o Marcelo Nantes. Daqui a pouquinho voltamos trazendo aí mais visões dele sobre este assunto importante. Continue conosco, voltamos já já.
BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, agora 10h44. Quero voltar, então, a nossa conversa com o Marcelo Nantes, que é gestor de renda variável da Asa Investments, e junto comigo, ele chegando aqui na nossa programação também, Marco Saravalli. Muito bom dia para você, Marco. Bom dia Paula, bom dia Débora, aniversariante do dia. Bom dia, Marcelo, tudo bom? Não estou ouvindo o Marcelo. Não sei se é o nosso ponto ou se o seu microfone está desligado, Marcelo. Se você puder verificar. Deixa eu ver só com o pessoal. Voltou, agora sim. Estamos ouvindo. Agora estamos ouvindo. Bom dia. Bom dia. Ô Marcelo, eu queria fazer uma pergunta hoje, nessa quarta-feira, que não se restrinja ou não foque em arcabouço fiscal, que acho que já foi tão debatido e vai continuar sendo discutido até a aprovação. E acho que até 2026, pelo menos, a gente vai estar falando de superávit ou não na entrega. Mas eu queria falar de um outro tema que me preocupa muito o mercado de renda variável brasileiro, que é a questão de governança. Eu vou pegar um caso aqui que acho que me deixou extremamente incomodado, né, para ficarmos nesse ponto, foi o caso da 3R, mas acho que se espelha um pouco no caso da Americanas, indiretamente, e outros casos. A gente está vendo algumas empresas anunciando também follow-on. Mas essa é a minha preocupação. Talvez, e aí eu queria saber justamente a sua opinião, na minha opinião, falta de comunicação, né, das companhias com acionistas minoritários, ou comunicação muito ruim, surpresas negativas, alinhamento do controlador que não se alinha com o minoritário, enfim, isso acaba prejudicando a renda variável, o mercado de capitais como um todo e acaba desanimando o investidor que já está com juros altos. Então, temos muitos argumentos para sair da Bolsa e vem mais esse tapa aqui na cara do investidor. Então, para o seu business, para o seu negócio, você que é gestor de renda variável, qual que é o tamanho da sua preocupação? De novo, a gente vai falar muito de arcabouço fiscal, mas eu queria falar um pouquinho aqui de outro tema que acho que afeta muito a decisão do investidor em bolsa, em renda variável aqui no Brasil, né? Esse é um tema extremamente relevante. Eu diria que aqui, na nossa estrutura de análise de empresa, agora virou moda nos últimos anos, pode dizer, o tal do ESG. Eu diria que o fator que a gente mais perde tempo, investe tempo, né, na verdade, olhando é o G de governança. Para a gente é muito relevante. A gente, quando estuda empresas, a gente olha remuneração do management, estrutura acionária, track record do manager, por onde ele veio, por onde ele passou, como é que são as estruturas de votação. Isso é um tema extremamente relevante. O que a gente tem que separar um pouco, você citou o caso da Americanas, que tudo indica que houve uma fraude, o caso da 3R, não sei, eu sei o que eu li nas notícias, né? A gente tem que separar exatamente a questão de fraude com a questão da estrutura de governança corporativa de cada uma das empresas, né? Porque toda vez que você vai olhar uma ação, e eu acho que o público em geral não investe o tempo necessário, os fundos de um modo geral investem um pouco mais, de estudar a estrutura da empresa, quem são os executivos da empresa, quem é a diretoria, de onde eles vieram, o que eles fizeram, que você consegue diminuir muito o risco de governança das empresas, né? Obviamente que fraude é muito mais difícil de você pegar, mas o histórico das pessoas, de um modo geral, e a estrutura de, né, como os executivos são remunerados, qual a estrutura de votos, qual a estrutura acionária, te ajuda a diminuir esse tipo de risco. A gente gasta muito tempo olhando esse tipo de assunto de governança. Eu acho que a estrutura de remuneração entre variável, fixo, o nível de remuneração dos gestores, o tempo, né, principalmente o variável, quanto tempo demora para vestir, ou seja, quanto tempo, se ele recebe ação ou opção, ele tem acesso àquilo, se ele está alinhado, os incentivos desde longo prazo estão alinhados. Isso tudo é bastante relevante, a gente olha bastante isso, e de modo que tem algumas empresas que a gente simplesmente não investe ou reduz bastante a nossa probabilidade de investimento em algumas empresas, o tamanho da posição, exatamente porque a gente não gosta da governança corporativa. Isso é um tema que eu acho que, felizmente, o ESG trouxe isso mais para a discussão do dia a dia, mas não pode se perder isso de vista, não. Eu diria que, exatamente, quando você tem um evento, principalmente de governança,
é de quebrar a empresa. Você pode quebrar uma empresa, você destrói a credibilidade de uma empresa, o risco de investimento é muito alto e ela pode se tornar até ininvestível, né? A gente colocar lá na nossa carteira. Então, para responder objetivamente, esse é um tema que a gente olha muito, esse tema. É extremamente relevante para a gente. Muito sensível. Inclusive, até aproveito, Marco, eu queria também saber a sua visão, sua interpretação em relação a estes casos. Até a gente debateu bastante aqui esse assunto também ontem, mas entender, né, será que falta ali um rigor maior nas fiscalizações ou uma resposta também mais rápida desses órgãos aí responsáveis, né, por trazer essa fiscalização? Por exemplo, a gente tem um caso de Americanas, é um caso muito mais detalhado, né, especificamente envolve outros tipos também de investigação, mas a gente também sabe, né, o quão demorado é a resposta que isso venha a ter, né, a agilidade disso. Aconteceu agora com 3R, pode acontecer com demais empresas. Caberia ali realmente, né, de repente um papel muito mais rigoroso, principalmente de CVM ou de outros órgãos ali para monitorar possíveis novos casos, né, não acontecerem possíveis novos casos como este? Uhum. Eu vou responder aqui, o Marcelo, já passo a pergunta como eu sempre faço aqui, né, se acostume, já passo a pergunta também para o nosso entrevistado. Mas tem uma instrução que acho que aí se mostrou realmente válido, a instrução da CVM, que é a 358, no caso específico da 3R. Né? Mostrou que realmente os membros do conselho fizeram algum movimento, né? E aí cabe realmente um julgamento, uma investigação, né? Se houve uso de informação privilegiada, se houve realmente a execução de algum crime, mas aí a gente sempre deixa para os órgãos reguladores. Mas existem indícios, até está anotado na 358, que houve movimentação, e uma movimentação muito rápida, uma troca de posição muito rápida num direcionamento que, para nós, investidores minoritários, fica a dúvida e fica essa preocupação. Então, existe realmente a lei aí que dá transparência a essa movimentação, essa publicação mensal. Mas a lei existe, mas será que ela é fiscalizada? Essa é a minha pergunta. Eu acho que 2 pontos que eu queria passar para o Marcelo. Primeiro, eu acho que poderíamos ir além em termos de transparência. Por exemplo, são vários conselheiros. Será que todos os conselheiros fizeram essa movimentação? Né? É lógico que a gente não quer expor ninguém, mas sendo uma companhia de capital aberto, você já está disposto a ter essas informações públicas. Então, eu tomei a decisão de ter um capital aberto, então vou ter que ter conselheiros, CPF, essas informações estão lá. Né? Mas quem de fato executou essa ordem? Né? Qual que era o objetivo? Será que foi um conselheiro? Todos? Foi uma decisão unânime, né, dentro do Conselho? Acho que a gente poderia ir além na transparência dessas informações. E segundo, acho que aí eu concordo com você, Paulão, que acho que é o caso realmente das punições. Né? As punições, sempre a gente fica com aquele sabor de país de que o crime dá certo. Não estamos falando que esse caso foi um crime, mas a gente sempre olha para as investigações, né, e o resultado da operação é sempre um net positivo para quem cometeu essa possível fraude. Né? No sentido de, temos um resultado de 100 milhões e o resultado da multa foi de 20 milhões. Então sempre fica aquele sabor do investidor minoritário de estar pagando essa conta, né, em detrimento de um prejuízo, né, uma troca de um prejuízo para toda a sociedade. Sociedade, eu digo, para a sociedade SA, enfim, para a companhia de capital aberto. Então a pergunta que eu passo para você, Marcelo, é justamente isso. Em casos como Americanas, né, vamos pegar o caso da 3R, que ainda, eu acho que cabe uma investigação, mas fica aquele sabor de, aconteceu alguma coisa estranha, né? Me explica melhor. O que poderíamos ir além, né? O que está faltando no mercado de capitais que talvez a gente vamos lá, eu acho que primeiro muito. Pode continuar, Marcelo. Não, eu acho que a gente, antes de responder a pergunta, eu tenho que primeiro parabenizar a CVM, que hoje no Brasil a gente tem um sistema de reporting desse tipo de informação extremamente eficiente. Volta o dia 8, dia 10 de todo mês, você entra lá no site da CVM, a empresa que você quiser, você tem a movimentação dos conselheiros, dos executivos, você tem uma regra e funciona. Eu acho que isso é uma evolução enorme, e aí que a gente tem um sistema que funciona, está lá os acessos às posições, como a gente não sabe quem foi o indivíduo que fez, mas
a gente já tem uma informação bastante relevante, que é a movimentação tanto de derivativos, de opções, quanto de ações dos conselheiros da diretoria da empresa. Então, eu diria que só a gente ter acesso a essa informação rapidamente e com precisão já é uma evolução enorme. Aí a gente cai no segundo ponto que você falou, que para mim é um grande problema, né? Você tem, e não é só do mercado de ações, a gente pode ir aí até pauta muito mais ampla, que é o problema da responsabilização desses atos, né? Você investigar com rapidez, com eficiência e punir, é assim que você coíbe, né? E voltamos à sua pergunta original da governança, né? Que você, até porque os conselheiros, muitos deles são conselheiros de outras empresas, né? E é importante você saber quem fez, o que fez, e saber onde ele está em outra empresa, que você começa a entender, até por isso que a governança é importante, a cultura da empresa, né? Se os conselheiros que tomam decisões estratégicas importantes para a empresa agem dessa maneira, né? Como é que eles vão agir em outras empresas? Como é que é a cultura da empresa? Eu sendo minoritário e sujeito às regras de governança da empresa, você começa a ter, e aí sinalização de como a empresa é gerida e que tipo de risco eu estou correndo. Então, isso para mim, voltamos aqui à sua pergunta original da governança. Para a gente é extremamente importante. E eu vou enfatizar aqui o seu último ponto. A investigação e a averiguação, punição é extremamente importante, a divulgação da punição, né, para a gente saber realmente o que está acontecendo e que tipo de empresa a gente está investindo. Exato, no caso isso. Pode falar, Marcelo, fica à vontade. No caso da 3R, a gente precisa investigar se realmente o que saiu na mídia for verdade, é grave, bastante grave. No caso da Americanas, a fraude por si só já é extremamente grave, precisa se comprovar realmente a responsabilização. E é importante ir até o fim dessa investigação, a conclusão rápida e a punição eficiente desses casos. Exatamente, né? Tá muito, essa transparência muito relacionada aí à credibilidade, inclusive, né, trazendo aí o gancho da primeira parte da pergunta do Marco, em relação a estimular, né, essa confiança do investidor minoritário no mercado, né, de capitais. Marcelo, a gente ficaria aqui horas debatendo esse tema. Já fica o convite, inclusive, né? Acho que a gente pode depois fazer nos nossos podcasts uma pauta específica sobre este assunto. É um assunto muito importante, muito minucioso aí, que daria para a gente ficar aqui muito tempo também falando sobre ele. Mas nosso tempo está em cima. Quero agradecer. Obrigada por você estar aqui com a gente. Você e toda a equipe aí da AS Investments. Sempre estamos de portas abertas. Obrigado pelo convite. Até mais.